E esse é o maior motivo do porquê as pessoas ambiciosas não conseguem prosperar. Se tu tivesse que escolher entre um trabalho CLT das 8 às 18 ganhando R$ 5.000 por mês ou empreender em uma nova empresa ganhando R$ 1.500, qual que tu escolheria? A maioria das pessoas, sem dúvida nenhuma, escolheria o trabalho CLT ganhando R$ 5.000 por mês. Essa escolha dá maior conforto e maior segurança para que ela consiga pagar as contas e também restar um dinheiro para ela pedir uma comida, pedir um iFood, sair de vez em quando. E não tem nenhum problema trabalhar em emprego CLT, a não ser que você seja uma pessoa ambiciosa. O que define uma pessoa ambiciosa é a capacidade dela tomar risco. E um empreendimento é nada mais do que um risco gigantesco em que tu não tem a certeza de que vai dar certo, mas que lá da frente pode te gerar frutos inconcebíveis. E isso que eu acabei de te contar não é algo hipotético. Aconteceu comigo semana passada. Me ofereceram um emprego, cargo muito bom de gerência, e eu recusei para ficar com a minha empresa, que o lucro é extremamente baixo, quase nada, mas eu estou tomando esse risco. Eu teria a segurança de que eu poderia crescer nessa empresa, eu poderia chegar num cargo maior, eu poderia estar ganhando muito mais, 3, 4 vezes mais do que esse salário inicial que eles me ofereceram. Porém, não dá para tu focar em duas coisas ao mesmo tempo. Se eu quisesse crescer lá dentro, provavelmente eu teria que tomar todo o meu foco para direcionar para essa empresa. E aí, a minha empresa que eu estou construindo teria que ser deixada de lado e ela acabaria morrendo. E realmente era uma proposta muito tentadora. Eu fiquei bem tentado em pegar, principalmente por causa pelo cargo. Era um cargo de gestão, de liderança, que eu adoraria pegar. Porém, tem riscos na vida que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente está empreendendo. Empreender é basicamente, como eu disse no outro vídeo, mastigar vidro e olhar para o vazio. Eu contei essa anedota para a gente começar a falar de algo que eu fiquei pensando depois disso. O que realmente importa para tu aumentar a tua renda? Eu fiquei pensando nisso e eu achei uma variável que talvez seja mais importante, que é o teto. Ou seja, o quanto tu pode escalar e monetizar o trabalho que tu está fazendo. E aí eu trago a diferença de um designer e um copywriter. Para quem é do marketing, vocês vão entender mais o que eu estou falando, mas para quem não é, eu vou explicar o que é um designer, o que é um copywriter, se você não sabe. Um designer no marketing é tanto o cara que faz as artes, o design, a logo, o conteúdo, mas se a gente fala que é do time de design também, por exemplo, o cara que edita vídeo. Então é o cara que tá no chão de fábrica. E nada contra quem tá em chão de fábrica, eu também já tive em chão de fábrica, porém não é escalável. Toda essa tua operação que tu tá fazendo, seja para uma agência, seja como freelancer, tu não consegue escalar isso se estiver fazendo sozinho. Agora vamos pegar um copywriter. Para quem não sabe, o copywriter é aquele que escreve a copy, aquele que escreve a escrita persuasiva que vai fazer com que a pessoa esteja interessada em comprar e aí vai fazer ela comprar. O trabalho de um copywriter é basicamente fazer a pessoa do ponto A para o ponto B. E o ponto B é o ponto que ela compra. Se a gente fosse categorizar copywriter, ele teria a função de venda direta. E o designer, ele teria a função de venda indireta. A gente consegue ter venda sem um designer, inclusive, mas a gente não consegue ter venda sem um copywriter. Eu sei, calma, eu sei que alguns designers vão ficar pistola comigo aqui, mas deixa eu explicar. Quando eu digo que tu não precisa de um designer, eu quero dizer que tu não precisa de um design bonito para vender. Tu não precisa de um conteúdo bonito no Instagram, tu não precisa de uma landing page bonita. Tu pode ter, é um bônus, mas às vezes isso até atrapalha a venda. Em uma landing page, por exemplo, no funil de vendas, a gente tende a usar uma copywriter extremamente persuasiva, muito robusta, porém, o designer às vezes ele atrapalha a função do copy. A gente vê isso em algumas landing pages que não tem nada de designer, mas é recheada de copy, e quando tu bota um design bonito, a taxa de conversão cai. Sim, isso pode acontecer. É claro que a função de designer tem a sua importância no marketing no geral, nas vendas também, como no branding, porém, se a gente for falar de qual funcionário é mais pago, copywriter ganha de disparada. Isso porque uma boa copy, uma copy que vende, tende a fazer o teu negócio escalar 10, 20 vezes mais. Então o teu ROI vai aumentar muito mais se tu contratar um copywriter excelente do que se tu contratar um designer excelente. E aqui vem o ponto para você entender o que a gente está falando. Qual desses dois experts que tu preferia ser? Um designer ou um copywriter? Independente da tua paixão, o que a gente está falando aqui é quanto que um serviço pode escalar. E nesse sentido, o copywriter ganha. E aí a gente pode ir além. Quando eu falei do cenário do começo do vídeo, em que um trabalho CLT
valia 5 mil e começar a tua empresa, tu começaria ganhando 1.000, 1.500, a maioria das pessoas escolheriam o CLT porque tem um salário inicial maior. Porém, a escala de uma empresa, sendo você o dono dessa empresa, é muito maior financeiramente e também na questão de influência do que você sendo um funcionário dessa empresa. Então eu sei que a nossa empresa, a minha, do meu sócio, pode aumentar em 20, 30, 40, eu nem sei quantas vezes pode aumentar a nossa empresa. Sinceramente, o teto é meio que infinito. A gente pode aumentar ela e internacionalizar ela, depois eu vou falar sobre isso, e a gente pode escalar o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa empresa, ou seja, o quanto que a gente ganha. Porém, trabalhando no trabalho CLT, eu tenho um teto e é dependente tanto da minha performance, mas não só isso, porque a empresa também depende da minha performance, mas depende muito de fatores externos que eu não tenho controle. E essa é a máxima de Epiteto. Quanto mais eu tenho controle sobre as coisas que estão no meu controle, eu consigo ajustar isso para que o resultado fique mais favorável a mim. Se eu trabalho num trabalho CLT, eu não tenho controle das coisas. Na verdade, o que está acontecendo é que a empresa tem um controle sobre mim e mesmo que eu tenha uma performance boa, não significa que eu vou aumentar a minha rentabilidade, não significa que eu vou ser promovido. Inclusive, independente da minha performance, a empresa pode quebrar e eu tá na rua, sendo que eu dei a vida pela empresa. Isso não quer dizer que empreender não tenha risco, inclusive tem um risco muito maior. Quando tu empreende, tu tá começando algo que tu não sabe se vai dar certo. Provavelmente tu tá começando com pouco conhecimento, ou seja, tu vai errar muito e corre o risco dessa empresa quebrar e você parar na rua, igual como você ia parar se você tivesse demitido. Por isso que eu disse que começar uma empresa é só para as pessoas mais ambiciosas. E aí eu vou compartilhar o maior insight que eu tive com esse meu sócio, em que nós vamos levar a nossa empresa para uma escala, depois de um ponto, a gente vai fazer ela faturar 5 vezes mais. Então a gente vai ter ROI 5 instantâneo com essa estratégia que a gente está fazendo, que é, nós vamos internacionalizar a nossa empresa daqui a X tempo. Daqui a um período, nós vamos levar ela para fora. E por que eu digo que é ROI 5 instantaneamente? Porque tu está deixando uma moeda fraca, que vale R$1, o nosso real vale R$1 pra gente, e tu está indo pro internacional, que a moeda vale 5 vezes mais, no mínimo, se a gente estiver falando de Estados Unidos e Europa. E aí eu nem preciso dizer aqui a importância do inglês, porque eu acho que todo mundo já está falando sobre isso. Se tu não entende inglês ainda, tu está deixando uma parte gigantesca da tua vida indo pro brejo, assim. E fazendo uma conjuntura, eu aprendi inglês muito com videogame. Eu joguei muito a minha vida toda. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que aqui no canal, várias pessoas também jogaram muito. E eu acho que a gente perde uma porção muito importante da vida quando a gente joga assim, igual um condenado. Trancado no quarto, jogando até 2, 3 horas da manhã. Até os meus 18 anos, eu acho que eu fazia essas coisas. Porém, isso nunca me agregou a nada. A não ser pro meu inglês. Eu sempre jogava os jogos todos em inglês porque eu achava o português uma merda. Então, eu tinha que jogar em inglês. Isso me fazia pelo menos aprender inglês. E foi assim que eu aprendi inglês. Mas trazendo para o conceito do empreendedorismo, quando tu joga algum jogo, teu senso de conquista, ele é preenchido pelo jogo que tu joga, por todas as formas que eles conseguem fazer com que você fique viciado no jogo, seja dando um pico de dopamina a cada segundo, ou seja, te dando uma conquista que nem sequer existe, é uma conquista virtual. Se tu joga League of Legends, para agora, é isso que eu quero dizer, tá? Outros jogos também, mas League of Legends eu acho mais importante falar nesse canal. Outra hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou acabar esse vídeo por aqui. Vocês podem ver que esse vídeo foi um pouco mais lento, mesmo porque eu não tava com vontade de fazer ele. Fiz mesmo assim, tava trabalhando, vou voltar a trabalhar. Todos os vídeos que eu faço é no domingo e eu faço porque eu quero ter mais constância nessa arte de vlogar. Eu quero entregar mais coisas para vocês, eu quero que vocês estejam a par dessa minha jornada de empreendedorismo. Eu acredito que daqui a 2 anos a gente vai estar num cenário muito mais diferente. Então, se tu ainda não me segue aqui no YouTube. Também eu botei a minha rede vizinha ali na descrição, se tu quiser dar uma olhada. Peace!